olhando com o olhar natural, impossível daquela nuvem pequenininha fazer chover em todo Israel. Só que o Elias, com uma visão apurada, Elias com uma visão do sobrenatural, Elias identificou naquela coisa pequena, naquela nuvem pequena, que Deus faria algo grande em Israel. Por que Deus quer ampliar a nossa visão? Para nós crermos que Deus faz coisas grandes a partir de coisas pequenas. Compartilhe o link deste culto com um familiar, com um amigo, com pessoas que podem neste momento se conectar e cultuar a Deus juntamente conosco. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos dar início ao culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Aonde você está, feche os teus olhos, põe o teu pensamento e o teu coração no Senhor. Comece falando com Deus. Pai, nós te adoramos, Jesus. Te bendizemos por tudo que Tu és. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo que nós temos e o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor nos é o suficiente. Por isso nós nos inclinamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor. Inclinamos o nosso rosto a Te buscar, Jesus. E dizemos: Espírito Santo, vem nesta noite sobre nós. Vem nesta noite sobre a nossa casa. Vem nesta noite sobre a nossa família. Vem nesta noite sobre este ambiente. Espírito Santo, faz este ambiente um ambiente próprio, pronto, preparado para a manifestação de Deus, para a manifestação do nosso Senhor. Espírito Santo, enche esta casa da Tua presença. Enche esta casa da Tua presença. Esta casa é Tua, Senhor. Somos do Senhor e o Senhor é nosso. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Esta é uma noite em que o Senhor preparou para nós. E nós entramos com tudo na Tua presença, sem reservas, sem medo. Nós entramos na Tua presença com muita expectativa do que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor é um Deus ilimitado. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso e grande. Porque o Senhor é um Deus de surpresas. Porque a Tua palavra, ela é tão maravilhosa. E ela traz para nós, direção. A Tua palavra é tão maravilhosa e ela traz para nós cura, libertação. A Tua palavra nos conforta, Espírito de Deus. A Tua palavra nos consola, Senhor. A Tua palavra é tudo que temos neste tempo. Na Tua palavra nós nos apegamos, nós nos asseguramos, Senhor. Estamos firmes, conectados na Tua palavra, Jesus.
Pai, tudo aquilo que não vem do Teu Espírito, nós lançamos fora agora, em nome de Jesus. Declaramos que nenhuma voz se torna tão audível quanto a voz do Teu Espírito aos nossos ouvidos. Nós abrimos o nosso ouvido e o nosso coração para Te ouvir e para Te receber, Espírito de Deus, mais uma vez aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, Jesus. Glória a Deus, como é bom estar na presença do nosso Deus. Esse é um tempo em que nós vamos adorar com uma canção em que nós declaramos que Jesus é tudo para nós. Não há nada mais valioso em nossas vidas do que Ele, do que a presença dEle, do que o Espírito Santo que vem dEle, do que a Sua palavra, Deus. Aleluia. Adore conosco, aleluia. Tu és noivo, semeador, o meu Pai.
que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Queridos, graça e paz, como é bom adorarmos o Senhor, como é bom declararmos que há saída, que há solução, que há esperança em Jesus. Eu quero te mostrar isso na palavra do nosso Deus em Isaías 43 e verso de número 11 a seguir. Diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Verso 13: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Veja que palavra extraordinária. Nosso Deus, Ele está afirmando que Ele anuncia, que Ele salva, que não há Deus estranho além dEle e que nós somos as testemunhas dEle. E antes que existisse dia, antes que as coisas criadas existissem, Ele é o Senhor. Ninguém pode impedir o que Ele quer fazer. Eu te afirmo isso, ninguém pode impedir a obra de Deus em nossos dias. Ninguém pode impedir o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo na nação brasileira, o que Deus está fazendo na nossa cidade, na nossa região, na nossa família, o que Deus está fazendo na tua família, na tua vida individualmente, ninguém pode impedir.
Ele é o Senhor. E por causa disso nós vamos adorá-lo, mas vamos também interceder a esse Deus que é poderoso. E eu quero, junto com você, não só interceder por tudo que nós estamos vivendo na nação brasileira, mas eu já quero aproveitar essa ocasião e interceder pela sua semeadura, interceder pelas nossas contribuições, orar pela sua vida financeira, orar para que esses sejam dias de milagres, de provisão. Você vai separar a sua oferta, o seu dízimo. Nós vamos interceder ao Senhor e vamos orar também por este momento de consagração das nossas contribuições ao Senhor. Vamos interceder. Pai, obrigado. A Tua palavra nos diz que ainda antes que houvesse dia, o Senhor é Deus, que não há quem possa fazer escapar das Tuas mãos, e agindo o Senhor, ninguém impedirá. Te damos graças, ó Deus, porque ninguém vai impedir o Teu agir. Ninguém pode parar a mão do Senhor. Ninguém pode atrapalhar, impedir ou interromper o que o Senhor está fazendo na história humana, o que o Senhor está fazendo nesses dias de transição. Nós recebemos de bom grado a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E queremos neste momento interceder, levantar, Pai, nossas vozes, levantar, Senhor, as nossas mãos e interceder por tantas pessoas. Pai, há famílias que estão enlutadas, há famílias que estão abatidas, e nós pedimos que haja consolo do Teu Espírito, que haja fortaleza vindas do Senhor. Ninguém pode impedir o que o Senhor quer fazer, e nós cremos, Pai, o Teu consolo toca as vidas que estão enlutadas, as vidas que estão preocupadas, que estão, Pai, neste momento buscando respostas, buscando direção no Senhor, que haja revelação, que haja o poder do alto tocando estas vidas, Senhor, despertando-nos para viver a Tua vontade, para vivermos de forma alegre, de forma animada, de forma, Senhor, a que possamos testemunhar que a Tua boa mão está estendida sobre a igreja, está estendida sobre as famílias, está estendida sobre a nação brasileira. Nós declaramos, Senhor, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós declaramos, Tu és o Deus do Brasil, Tu és o Deus desta pátria, Tu és o Deus desta terra, Senhor. Declaramos, esta nação está debaixo do Teu governo, por isso oramos pelos nossos governantes, oramos, ó Deus, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, oramos pelos governadores dos estados brasileiros, oramos pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, oramos pelo prefeito da nossa cidade, Bruno Covas. Senhor, em nome de Jesus, que cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros sejam visitados, que o Senhor dê sabedoria aos governantes, graça, entendimento, revelação, estratégias que vêm do alto para contornar a crise, para, Senhor, que tenha o menor impacto possível na economia dos chefes de família. Senhor, socorre os que estão, Pai, perdendo seus empregos, dá a eles ideias criativas, dá a eles unção de criatividade, de sabedoria, Senhor, que eles possam criar coisas novas, serviços novos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor levante, Pai, o Teu povo com sabedoria nesses dias, para trazer respostas e direção a uma sociedade que tem tantas perguntas. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor nossos dízimos, também consagramos ao Senhor nossas ofertas. Lemos na Sua palavra que o Senhor é aquele que anuncia, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que ninguém pode impedir as Tuas obras, e nós declaramos toda a Tua obra financeira, toda a Tua obra de milagres e provisões financeiras alcança o Teu povo neste dia. Por isso, Pai, nós consagramos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas,
te entregamos de maneira voluntária, de maneira alegre, de maneira, Pai, festiva, e estas ofertas e dízimos representam o nosso amor pelo Senhor e por tudo que o Senhor está fazendo na terra. Muito obrigado, Jesus. Graças te damos por intercedermos, por consagrar nossos dízimos e nossas ofertas. Em gratidão oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Querido, você pode agora fazer a sua contribuição via transferência bancária. Aqui na tela estão os dados das nossas contas. Você pode fazer um TED, uma DOC ou uma transferência eletrônica para uma dessas contas, seja Caixa Econômica ou Itaú. Vamos adorar o Senhor enquanto contribuímos com muita gratidão e muita alegria. Reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portas, vossas tradução, levantai, ó portas eternas, levantai, ó portas, vossas tradução, levantai, ó portas eternas, para que o Rei da glória, Rei da glória, o Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória, esse Rei da glória, o Senhor dos exércitos, Jesus. Toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nesta cidade.
bondade dele dura para sempre. Eu quero, com muita alegria, compartilhar uma palavra ao seu coração. Eu quero abordar essa palavra, ministrando ela ao seu coração, usando o tema: o que fazer no tempo de transição? É uma pergunta. Sabemos que há uma transição em andamento e a palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que o Senhor é aquele que cria coisas novas, que faz coisas novas. Então, o Deus que diz: eis que faço novas todas as coisas, é o Deus que, quando vai estabelecer coisas novas, cria uma transição. Coisas antigas são deixadas de lado para coisas novas surgirem. E entre coisas antigas e coisas novas, Deus cria uma ponte de transição, uma ponte de conexão. Então, 2020 é um ano de transição. Estamos sendo transicionados pelo Senhor para algo novo, algo extraordinário. E a pergunta que eu quero responder através dessa ministração é: o que fazer no tempo de transição? Vejam, após 430 anos de escravidão do povo de Israel lá no Egito, a palavra diz que eles fazem um clamor ao Senhor. E nesse clamor, esse clamor sobe à presença de Deus, o Senhor ouve dos céus e a palavra dele diz que ele envia um libertador. E esse libertador é Moisés. Em Êxodo 2, 24 e 25, está escrito: ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Então, o clamor do povo sobe à presença de Deus, Deus ouve, absorve, recebe esse clamor e responde. Como é que Deus responde? Deus responde mostrando que ele está preocupado, que ele está engajado, que ele está comprometido com a aflição que o povo estava vivendo na escravidão egípcia. Então Deus levanta um libertador. O capítulo 3 do Êxodo vai contar a história do chamado de Moisés. Através de uma sarça ardente, você conhece a história, e essa sarça pegava fogo e não se consumia. E Moisés vê aquela chama, ele ouve o Senhor e decide responder a esse chamado. O capítulo 3 vai falar isso. E do capítulo 4 ao 12, nós vamos encontrar Deus trazendo as 10 pragas sobre a nação do Egito. Ou seja, essas 10 pragas foram trazendo uma sequência de juízos de Deus contra o Egito. E essas sequências de juízos terminou com a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, inclusive o primogênito de Faraó, ele morreu na ocasião. E a partir daí nós percebemos que o povo ele foi autorizado a partir rumo ao deserto. Na noite que antecipou a partida, aconteceu a Páscoa, do original hebraico, do original hebraico Pessá. E a Páscoa que aconteceu no dia 14º, no dia 14 do primeiro mês do ano do calendário judaico, aconteceu a Pessá, a Páscoa, e no dia seguinte eles partiram na direção do deserto. Veja que interessante, a palavra Pessá, ou Páscoa, significa passagem, travessia, transição. Lembra, Deus é um Deus que estabelece coisas novas e faz com que o povo dele migre de coisas antigas para coisas novas. E para que essas coisas novas sejam vividas, Deus cria uma transição, uma ponte que transiciona o povo daquilo que é antigo para aquilo que é novo. Então Deus tinha algo novo para a nação de Israel. Que era algo novo? Liberdade, libertação. Eles precisavam servir ao próprio Deus no deserto. E eles estavam vivendo um histórico antigo. Era escravidão, prisão, trabalhos forçados. Então o que Deus cria? Deus cria uma transição para introduzi-los em algo novo. Preste muita atenção nisso. Isso é profético para as nossas vidas.
Eu e você estamos vivendo um tempo de transição. Se prepare, porque algo novo de Deus se aproxima. Algo novo de Deus está prestes a chegar em nossas vidas. Sempre que algo novo vai chegar, Deus prepara um período de transição. E é exatamente isso que o povo de Israel viveu através da Pessá, ou da Páscoa, que foi uma passagem, uma travessia, uma transição para que eles vivessem algo novo. Então vamos entender melhor isso. Como acontece uma transição preparada por Deus? Como acontece? A resposta é com recursos sobrenaturais. Eu quero te mostrar isso na Bíblia. O quanto que Deus proveu de forma sobrenatural na transição. Êxodo capítulo 13, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 13 e verso de número 20 ao 22. Êxodo 13, do 20 ao 22, diz assim: Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem no dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Olha que extraordinário. Deus sabia que o povo dele precisava entrar no novo. O que era o novo? A libertação. O que era o novo? Adorar a Deus com liberdade no deserto. Só que para entrar no novo, Deus cria uma transição. E nessa transição, Deus prepara recursos sobrenaturais. O que nós encontramos aqui em Êxodo 13 é extraordinário. Deus prepara uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante o dia e uma coluna de fogo para os iluminar durante as noites. E a palavra diz que durante esse tempo de transição, Êxodo 13, 22, o Senhor nunca tirou de diante deles a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Ou seja, uma transição preparada por Deus sempre vai contar com recursos sobrenaturais. Preste atenção nisso. Deus está te preparando para algo novo. Só que antes de introduzir você no novo, Deus prepara um tempo de transição. Só que nesse tempo de transição, se prepare, porque você vai desfrutar de recursos sobrenaturais que vêm do céu sobre ti. Você diz amém para isso? Agora, olha que interessante. Nesse tempo de transição, para contar com esses recursos sobrenaturais, a gente precisa mergulhar profundamente numa vida de fé. Ouça isso. Nós vivemos um tempo de pandemia. O mundo, dizem os especialistas, não será mais o mesmo. Especialistas nas áreas de sociedade, sociólogos, especialistas nas áreas humanas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, especialistas em áreas da tecnologia, a quarta revolução industrial, a internet das coisas, todos os especialistas são unânimes em dizer: o mundo não será mais o mesmo. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que num cenário desafiador como o que nós vivemos, eu preciso mergulhar mais profundamente numa vida de fé. Se antes da transição, para viver antigamente, eu já tinha que ter fé, numa transição e para viver algo novo, eu tenho que ter muito mais fé. Por isso que Hebreus 11:1 define fé como firme fundamento daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, para viver o novo que Deus está preparando, para viver uma transição com recursos sobrenaturais, o que nós vamos precisar? Mergulhar numa fé mais profunda.
E o que eu quero te dizer com isso? Você precisa ser alguém que tenha resultados práticos através da sua fé. Grave isso, anote isso se possível. A fé é prática. A fé promove resultados práticos. Então, o resultado de uma fé prática é um movimento de obediência à direção do que Deus está falando. Ou seja, uma pessoa que tem uma fé prática, ela tem um resultado. Qual é o resultado? Ela se movimenta na direção do que Deus está dizendo. A pergunta é: o que Deus está falando para você nesses dias? Será que não está te faltando fé para seguir na direção do que Ele está falando? Será que você tem ouvido tantas promessas de Deus, porque nele está o sim e o amém, nele está o querer e o efetuar, e talvez você não está se movimentando em fé na direção do que Deus disse? E isso vai fazer uma diferença brutal nesses dias de transição que a gente vive. Então, veja, como igreja, nós não paramos, nós estamos nos movimentando por fé. Há uma exigência, uma orientação de não fazermos cultos públicos, mas a igreja não é só culto público. Olha que interessante, a igreja ela está estruturada em grupos pequenos, que nós chamamos de casas de paz. A igreja está estruturada em discipulado, e a igreja está discipulada em ações e obras. A igreja está se movimentando, a igreja não para. Tudo isso porque nós decidimos ser um povo de fé. Ou seja, um povo que se movimenta com uma resposta de fé na direção do que Deus está falando. Então, num tempo de transição, se prepare, você vai desfrutar dos recursos sobrenaturais de Deus. Assim como o povo de Israel tinha a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, Deus vai enviar recursos sobrenaturais para você. Agora, preste atenção em algo. É provável que você não desfrute desses recursos. Ah, pastor, por quê? Por um motivo muito simples. A sua fé precisa ser mais profunda nesse tempo. Esse é um tempo que Deus está levantando os profetas no mundo inteiro. Esse é um tempo que nós temos falado sobre Isaías 26, que é um tempo da gente aproveitar buscando a presença do Senhor intensamente. Oração, meditação na palavra, jejum constante. Esse é um tempo da gente buscar intensamente o Senhor. Enquanto muitos estão aproveitando para buscar mais intensamente, criar uma fé mais encorpada, mais robusta, né? Uma fé mais enraizada, outros estão desperdiçando o seu tempo. Preste atenção nisso, querido. Claro que você tem que ter um tempo para lazer. Claro que você deve ter um tempo para acompanhar alguns episódios da sua série favorita. Mas se você vive dia após dia, vivendo isso, lazer, entretenimento, vai te faltar alimento para você alimentar a sua fé, para você seguir na direção do que Deus está falando. Então, estamos numa transição. A transição foi preparada por Deus. Deus está provendo os recursos sobrenaturais para a gente passar do antigo para o novo. Só que muitos correm o risco de não desfrutar por causa da sua atitude, por causa da sua indisposição. Então eu quero mostrar aqui para você 4 preciosas lições sobre a transição. Então, 4 preciosas lições sobre como viver ou o que fazer num tempo de transição. Primeira lição, tome nota disso. No tempo de transição, precisamos focar no destino e não no inimigo. Abra comigo ainda em Êxodo, capítulo 14, versos 5 a 7. Êxodo 14, do 5 ao 7. Diz a palavra: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia,
Mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fazemos isso, havendo deixado ir a Israel, que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Verso 7. E tomou 600 carros escolhidos e todos os capitães dos carros do Egito, sobre todos. Olha que interessante, gente. Quem era o inimigo de Israel naqueles dias? Era Faraó e a sua tropa de capitães. O texto diz que quando o Faraó autorizou o povo partir na direção do deserto, ele num primeiro momento autorizou, mas num segundo momento ele começou a pensar e a conversar com a sua corte. Onde a gente estava com a cabeça quando permitimos esse povo partir? E aí ele elabora um plano de perseguição para matar os israelitas. E nesse plano, olha que interessante, gente. Faraó escolhe 600, olha o que o versículo 7 diz, 600 carros, e em todos os carros iam capitães. Irmãos, isso aqui é um pelotão de elite. Israel foi perseguido pelo pelotão de elite do Faraó. 600 carros. O próprio Faraó ia comandando essa perseguição. Então, quem era o inimigo de Israel? Faraó e a tropa de capitães. A pergunta é, nesse tempo de transição, porque Israel estava vivendo um tempo de transição e nós também estamos vivendo. Nesse tempo de transição, a pergunta é, quem é o seu inimigo? E talvez você pode me responder, pastor, meu inimigo é o diabo. Efésios 6, do verso 1 a seguir, diz que nós não temos que lutar contra carne e contra sangue, mas temos que lutar contra principados, potestades e hostes da maldade nas regiões celestiais. E eu concordo, o diabo é o seu inimigo, o diabo é o meu inimigo, mas, preste atenção nisso, talvez você possua inimigos internos. Talvez, ao invés de inimigos externos, nesse tempo de transição, você está tendo que encarar também inimigos internos. E quem são esses inimigos internos? Eu vou te dar o nome deles. Talvez você está tendo que encarar medo. Talvez você está tendo que encarar ansiedade. Talvez você tenha que encarar depressão. Talvez você tenha que encarar a desconfiança. Então, quem é o seu inimigo? O diabo? Sim, o diabo é o nosso inimigo. Mas preste atenção, ele é um inimigo externo, assim como o Faraó era um inimigo externo da nação de Israel. Só que a gente também luta com inimigos internos. A pergunta é, quem são esses inimigos? O medo, a ansiedade, a depressão, a desconfiança. E nesse tempo de transição que a gente vive, nós não podemos focar nos inimigos. Sejam eles de ordem interna, sejam eles de ordem externa. Nós precisamos focar no nosso destino, no nosso alvo. Olha que interessante, Filipenses 3, verso 21. Paulo disse aos filipenses, mas a nossa cidade está nos céus, alvo, destino. E Paulo continua dizendo, da onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Paulo estava dizendo para a igreja de Filipos, no capítulo 3, não observe os inimigos, sejam eles externos ou sejam eles internos. Foque na direção, no destino, no alvo. Qual é o seu alvo? A pergunta que não quer se calar nesse momento é, será que você, nesse tempo de transição, está distraído porque você está focando nos inimigos, sejam eles externos ou internos, ao invés de focar no alvo?
Então, primeira lição sobre a transição. Em um tempo de transição, precisamos focar no destino e não no nosso inimigo. Porque Israel foi perseguido, como diz o verso 7 do capítulo 14 do Êxodo, Israel foi perseguido por 600 carros e 600 capitães. Eu já te disse isso, a tropa de elite. O esquadrão de elite do faraó foi perseguir Israel. Mas Israel tinha uma escolha: ou eu foco no adversário, ou eu foco no meu destino. Meu destino é o deserto, meu destino é adorar a Deus no local de liberdade. Ouça, foque no seu destino. Pare de se distrair com seus inimigos, sejam externos, sejam internos. Mande esse medo embora. A palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Mande esse medo embora. Não é legítimo, não é justo, não é de Deus alimentarmos o medo, a insegurança, a ansiedade. Ouça isso, alimentarmos a desconfiança, sendo que o nosso Deus nos manda confiar nele. Mande esse medo embora agora. Então, primeira lição sobre um tempo de transição. No tempo de transição, precisamos focar no destino e não no inimigo. Segunda lição, tome nota. No tempo de transição, aquiete as vozes das circunstâncias e ouça a voz do Espírito. Olha que interessante, gente. Israel vê o inimigo se aproximando, os 600 carros com 600 capitães de Faraó. E à medida que eles veem esses 600 carros se aproximando, o que a palavra diz que eles fazem? Eles se desesperam. Acompanhe comigo Êxodo 14 e verso de número 10. Êxodo 14, do verso 10 ao 12. Diz a palavra: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? Verso 12. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Para este povo de Israel, irmãos, na ótica deles é melhor morrer escravo do que morrer livre. Então, eles estavam com tanto medo, com tanto desespero, porque os 600 carros de Faraó com os capitães estavam se aproximando, que eles chegam a dizer para Moisés: Moisés, era melhor a gente ter morrido no Egito. Lá tinha túmulos, lá tinha sepulcros para nós sermos enterrados. Aqui nem um sepultamento digno a gente vai ter. Olha que impressionante. Eles estavam desesperados porque o inimigo se aproximava. E aí vem a pergunta: será que a gente não se desespera quando o inimigo se aproxima? Será que a voz da circunstância, dizendo assim: ei, o inimigo se aproxima, é maior do que a voz do Espírito que diz: aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Qual é a voz que a gente está ouvindo nesse tempo de transição? Qual é a voz que você está ouvindo nesse tempo de transição? Veja o que diz o versículo 13 e 14 do capítulo 14 de Êxodo. Versos 13 e 14 do capítulo 14, a sequência da leitura.
Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais o vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Uau, isso é poderoso. Olha, no meio do desespero, no meio do medo que os israelitas estavam tendo, Deus levanta um representante da voz do Espírito. E quem era esse representante? Moisés. A voz do Espírito estava presente ali através da direção de Moisés. E o que Moisés estava dizendo para a nação? Estava dizendo: não tenham medo, fiquem quietos. O Senhor vai operar um grande livramento. O Senhor vai pelejar por vocês e vocês ficarão quietos. Eu preciso reproduzir, eu preciso declarar sobre a tua vida. Recebe essa palavra nessa noite. Eu declaro sobre você: fique quieto, não tenha medo. O livramento do Senhor se aproxima. O inimigo que hoje é visível, nunca mais você o verá. O Senhor vai pelejar por você e você ficará quieto. Aquiete-se e saiba que o seu Deus é real. Ele é real. Isso é poderoso, gente. Qual a segunda lição que nós precisamos aprender num tempo de transição? Aquiete as vozes das circunstâncias e ouça a voz do Espírito. No Novo Testamento, em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, está escrito: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação, no dia da tentação no deserto. O escritor aos Hebreus, no Novo Testamento, puxa esse exemplo lá do Antigo Testamento, dizendo que no dia da provocação, no dia que eles estiveram no deserto, eles tentaram ao Senhor. Por quê? Porque não deram crédito à voz do Espírito. Oh, meu irmão, o pior pecado que a gente pode cometer nesses dias tão difíceis é deixar de ouvir a voz do Espírito. É no meio dessa transição, Deus está tirando a gente de algo antigo, algo velho, para nos colocar em algo novo. E no meio do caminho tem uma transição. No meio dessa travessia, você ouvir mais as circunstâncias do que a voz do Espírito. Você ouvir mais o que as notícias estão dizendo do que a voz do Espírito. Como é triste pessoas que acompanham todos os noticiários pessimistas, malignos, manipuladores e não ouvem a voz do Espírito. Essa semana eu tive uma visita, eu fui fazer uma visita a uma família. E essa família, ela demonstrava muitas dúvidas. E aquilo foi de partir o coração, porque muitas dúvidas, porque a pessoa vai ouvindo tanto noticiário, tanta notícia pessimista, e ela vai absorvendo, e de repente ela está vivendo de acordo com as circunstâncias das notícias que chegam para ela, e não ouve mais a voz do Espírito. E eu, pela graça de Deus, comecei a falar sobre a voz do Espírito, sobre o Evangelho, sobre o que Jesus está falando nesse tempo. E essa pessoa se animou, se alegrou. Talvez você esteja à semelhança dessa família. Você está muito condicionado pelo que você ouve, pela circunstância. Ouça, feche os seus ouvidos para as vozes das circunstâncias. Abra o seu ouvido para a voz do Espírito.
o Senhor está dizendo para você, Ele pelejará por você e você ficará quieto. Ficará quieto e você verá o grande livramento que Deus vai operar. Então, a primeira lição sobre um tempo de transição é focar no destino e não no inimigo. Segunda lição, num tempo de transição, é aquietar as vozes das circunstâncias e ouvir a voz do Espírito. E a terceira lição, num tempo de transição, é prosseguir na direção do destino que Deus estabeleceu. Veja, Israel não tinha saída quando estava diante do mar. Israel não tinha alternativas, porque diante deles estava o mar. Eles estavam diante do mar e atrás deles o pelotão de elite do faraó. 600 carros e 600 capitães. Eles não tinham alternativa. Então, eles estavam vivendo uma transição e o que eles deveriam fazer naquele momento? Prosseguir na direção do destino que Deus estabeleceu para eles. Israel não tinha outra opção a não ser caminhar confiantemente na direção que Deus propôs. Posso te falar algo? Recebe essa palavra. Você não tem outra alternativa nesse tempo. Ou você caminha na direção do que Deus está falando, ou você corre um sério risco de perder as promessas que Deus tem te prometido. E qual é a maior de todas as promessas? O céu. Muitas pessoas estão perdendo o céu porque não estão seguindo na direção do que Deus está falando. Veja, o nosso grande destino é o céu. Mas na direção desse destino, vai chegar uma altura do campeonato, vai chegar uma altura da jornada, que eu não vou ter outra escolha. Ou eu sigo na direção, ou então eu perco a promessa de Deus. A palavra em Coríntios vai dizer que muitos israelitas morreram no deserto. E por que morreram no deserto? Porque duvidaram, foram incrédulos, não seguiram na direção que Deus propôs para eles. Então, em Êxodo, capítulo 14, eu quero te mostrar isso, verso 15 e 16. Êxodo 14, 15 e 16. Êxodo 14, verso 15 e 16 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, sigam na direção que eu já propus. Não clame, não ore, siga. Verso 16: E tu, essa palavra foi para Moisés, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Uau! Deus está dizendo para Israel: por que clamas? É para seguir. Você já sabe a direção, Moisés. A nação de Israel já sabe a direção. Você tem que seguir. Não é tempo de parar. Não é tempo de estacionar. Não é tempo de dar um tempo. É um momento de seguir, Moisés. Diga ao meu povo que marche, que siga na direção do propósito que eu já estabeleci. Então presta atenção nisso. Deus está falando com muitos de nós nessa noite. E o que Deus está falando? A única alternativa que temos é seguir à frente, confiando plenamente na direção, no propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Aleluia!
E que propósito é esse, irmãos? É os céus. Veja, Jó 17:9, está escrito: o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos vai crescendo em força. Veja, o justo segue o seu caminho. O justo não para no meio do caminho. O justo segue o caminho que Deus propôs. Este é um tempo que nós não temos alternativa. O mar está diante de nós. A tropa do faraó está atrás de nós. Mas ouça, Deus está presente e está dizendo para nós: siga. E Jó 17:9 fala sobre isso. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos vai crescendo em força. Quem segue o seu caminho, irmãos, à medida, cada passo que você dá na direção do que Deus tem estabelecido para você, a cada passo que você dá, a palavra de Jó 17:9 diz que você vai crescendo em força. A cada passo você cresce em força, a cada passo você cresce em força, a cada passo você cresce em força. Numa outra passagem, em Provérbios 4:18, está escrito que o caminho do justo é como a luz da alvorada, vai brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito, até ser um dia totalmente iluminado. Uau! Cada passo que você dá na direção do propósito, Deus aumenta as suas forças, aleluia. Deus multiplica o seu vigor. Ele dá ânimo ao cansado e multiplica o vigor daquele que não tem vigor nenhum. Então a ordem de Deus é marche na direção, porque a terceira lição, num tempo de transição, é essa: prossiga na direção do destino estabelecido por Deus. No Salmo 84, verso 7, está escrito: eles vão indo de força em força, ou seja, de passo em passo. Eles vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião, perante Deus. O Salmo 84:7 está dizendo que a nossa jornada aqui na terra, irmãos, é uma jornada de passo em passo, passo em passo, e a cada passo a gente vai crescendo em força, vai crescendo em disposição, vai crescendo em expectativa, e daqui a pouco nós chegamos ao nosso destino, a Sião celestial. Aleluia, a presença de Deus, a cidade dos santos eleitos. Oh, como eu espero por esse dia. Oh, como as minhas expectativas se multiplicam à medida que os sinais também vão se multiplicando sobre a terra. Por isso, nesse tempo de transição, prossiga na direção do destino que Deus estabeleceu. Essa é a terceira lição. Quarta lição do tempo de transição, e essa é a última. No tempo de transição, a autoridade é aumentada. Ou seja, Israel saía do Egito e tinha como destino o deserto para adorar a Deus com liberdade. Só que entre o Egito e o deserto, Deus propôs uma transição. Passar pelo Mar Vermelho, uma passagem. E, à medida que eles avançavam nesta passagem, a autoridade da nação de Israel crescia. Você vai ler na Bíblia que as nações que estavam além do mar, depois do Mar Vermelho, nações como Amonitas, Moabitas, Cananeus, começou a surgir a notícia de que uma nação, um povo forte, tinha vencido o Faraó e o Egito e estava caminhando no deserto. Essa notícia correu, ou seja, a autoridade da nação de Israel se multiplicou, cresceu. E eu preciso te afirmar isso, querido. Nesse tempo de transição, a autoridade do povo de Deus está aumentando. Se prepare.
a sua autoridade nesse tempo de transição, se você permanecer fiel, se você caminhar na direção que Deus está propondo, a sua autoridade vai aumentar. Uau! Eu sinto a presença de Deus, gente. Êxodo capítulo 14. Deixa eu te mostrar isso aqui na Bíblia. Êxodo capítulo 14 e verso 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. 24. E aconteceu, presta muita atenção nisso, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na coluna de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Presta atenção nisso, gente, isso é muito poderoso. O verso 24 está dizendo que por causa da travessia, por causa da transição por dentro do Mar Vermelho, que o povo de Israel decidiu seguir na direção do que Deus estava apontando, Deus proveu um aumento de autoridade. E qual é o maior sinal desse aumento de autoridade? A coluna de nuvem estava junto com a coluna de fogo. O verso 24 diz que as duas estavam juntas. Se você olhar na Bíblia, a coluna de nuvem tinha uma finalidade que era durante o dia. A coluna de fogo tinha uma finalidade que era durante a noite. As duas não estavam juntas em nenhum outro momento. Elas aparecem juntas aqui. Por quê? Porque o povo está seguindo na direção do que Deus mandou. E quem segue na direção do que Deus mandou, Deus aumenta a autoridade. E o maior sinal do aumento da autoridade é a coluna de nuvem aparecer junto com a coluna de fogo. As duas estavam juntas. Deus estava falando, em outras palavras, para a nação de Israel: vocês estão vivendo uma transição de autoridade. Vocês vão viver um novo nível de autoridade. Oh, meu irmão, eu profetizo isso sobre a igreja brasileira. A igreja de Jesus no Brasil não será mais a mesma. A igreja de Jesus no Brasil, que vive essa transição para algo novo que Deus está fazendo, esta igreja de Jesus no Brasil vai ter a sua autoridade multiplicada. Eu profetizo isso, eu declaro isso. Se prepare, a transição que você está vivendo é nesse tempo de transição, por obedecer, por seguir na direção do que Deus estabeleceu, a sua autoridade vai ser aumentada. E eu termino, eu concluo essa mensagem, mostrando a você que depois desses 4 aprendizados na transição, primeiro, eles aprenderam que na transição não é tempo de focar no inimigo, é tempo de focar no destino. Segundo, eles aprenderam que na transição é necessário aquietar as vozes das circunstâncias e ouvir a voz do Espírito. Terceiro, eles aprenderam que no tempo da transição a gente precisa prosseguir na direção do destino que Deus estabeleceu. E quarto, eles aprenderam que no tempo da transição a nossa autoridade é multiplicada. O povo de Israel pode entender isso. Eles terminam essa travessia fazendo algo extraordinário. Algo que eu e você faremos em muito breve. Se prepare, esses dias estão chegando. Eles cantaram pela vitória que acabou de chegar. Eu quero ler com vocês Êxodo 14, verso 30 e 31. E a gente vai prosseguir lendo o capítulo 15.
versos 30 e 31 de Êxodo 14, e nós vamos avançar e ler o capítulo 15 do Êxodo, verso do 1 ao 7. Diz assim, verso 30 de Êxodo 14: Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrou aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Capítulo 15, verso 1 de Êxodo. Então, presta atenção nisso. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque ele se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos, príncipes, afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantam contra ti. Enviaste o teu furor e os consumiu. Aleluia! Moisés canta ao Senhor. O cântico de Moisés aparece porque eles celebram a vitória que chegou. Ouça isso, igreja. Em muito breve nos reuniremos fisicamente para cantar a vitória aqui e mais. Isso vai ser só um ensaio da grande celebração que nós faremos na Sião, nos céus, na eternidade. Nós vamos adorar o Senhor agora. Eu gostaria muito que você declarasse que Ele é o nosso caminho no deserto. Vamos adorá-lo.
luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu confio.
Esse é quem tu és. 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 Como Ele é precioso, como Jesus, Tu és precioso. Uau, a Sua presença inunda as nossas casas, a Tua presença inunda nossas famílias. Uau, o Senhor faz algo novo, o Senhor está nos levando de algo antigo para algo novo. Obrigado, Senhor, por esta transição. Obrigado, Senhor, por aprendermos com a Sua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem preparado nesses dias. Ah, Senhor, obrigado por multiplicar a autoridade do Seu povo sobre a terra. Obrigado, Senhor, porque podemos cantar a vitória que vem de Ti. Podemos declarar que o Senhor tem nos ensinado a seguir na direção e no destino que o Senhor estabeleceu. Podemos declarar que nós aprendemos como aquietar as vozes das circunstâncias e ouvir a voz do Teu Espírito. Senhor, nós podemos declarar que nesse tempo nós focamos no nosso destino e não no nosso inimigo, sejam eles externos ou internos. Graças Te damos, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, Jesus. A Ti seja o louvor, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória eternamente. O Teu reino não tem fim. Seja exaltado o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oh, como é bom adorá-lo, como é bom reconhecer um Deus que governa tudo, governa todos, em todas as circunstâncias, está debaixo do governo e do controle desse Deus. Eu quero te convidar neste momento a tomar a decisão que muda a sua história, que te prepara e te equipa a viver esse tempo de transição. Eu quero te convidar a se render a esse Deus, que é caminho no deserto, esse Deus que é luz na escuridão, esse Deus que cria a partir do nada, e Ele está criando coisas novas na sua vida. Esse Deus que tem te tocado através dessa palavra e tem feito você vencer os seus inimigos internos, o medo, a depressão, a ansiedade, a desconfiança. Eu quero te convidar a se render a esse Deus nesse momento. Faça isso entregando a sua vida a Jesus agora mesmo. Faça isso se reconciliando com Jesus, você que estava distante dos caminhos do Senhor, mas se reconcilie agora mesmo. Escreva nos comentários o seu nome, o seu telefone, e a nossa equipe vai fazer um contato muito especial com você. E nós prosseguiremos na direção de caminharmos juntos rumo a Sião, crescendo de força em força. Que mais de Deus venha sobre a tua vida, que mais de Deus venha sobre a tua família, que você viva um final do mês de abril e início do mês de maio repleto de experiências, e que essa chama da esperança que está acesa dentro de você te leve a cumprir fielmente, de forma obediente, o propósito que Deus tem para a sua vida. Nós encerramos aqui essa transmissão. Grande abraço a todos.